A gente sempre vê por aí várias notícias de jogadores sendo comprados, sendo vendidos por caminhões de dinheiro. E eu, pelo menos, sempre me questionei se todos esses valores fazem realmente sentido. Será que um jogador não está sendo comprado caro demais? Será que um jogador não está sendo vendido barato demais? Será que valeu a pena para o PSG pagar 225 milhões de euros no Neymar? Será que valeu a pena para o Real Madrid vender o Cristiano Ronaldo por 120 milhões de euros? Esses são questionamentos que eu já me fiz bastante. E a verdade é que não tem como a gente saber exatamente quanto vale um jogador de futebol. Mesmo assim, existem algumas técnicas que a gente pode usar para chegar numa estimativa ali, mais ou menos, de quanto um jogador vale. Eu sou o Martim, bem-vindos ao canal Sportologia, e hoje eu vou te mostrar dois métodos para a gente chegar numa estimativa ali, mais ou menos, de quanto um jogador vale. Antes de eu te explicar esses dois métodos, não se esquece de se inscrever no canal se não for inscrito e de deixar um like no vídeo para receber mais conteúdo como esse. O primeiro método consiste em a gente pensar o clube como uma empresa que quer maximizar os lucros dela. A gente tem que entender que quando um jogador faz parte de um clube, ele traz receitas para o clube, mas também traz custos para ele. A receita que um jogador traz é todo o dinheiro que entra no clube por causa dele. Esse dinheiro pode vir, por exemplo, do número de camisetas vendidas com o nome desse jogador, do maior número de ingressos que o clube vende, porque as pessoas querem ver aquele jogador jogar, ou enfim, de um novo patrocínio que o time pode conseguir só porque aquele jogador joga lá. Então tem várias maneiras que o jogador pode aumentar a receita de um clube. E como custos, como despesas de se ter um jogador, a gente pode resumir principalmente no salário do atleta, né? Que no caso do futebol é um valor bastante elevado. E aí vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Vamos colocar no lugar de um clube que quer comprar um jogador. E quando a gente vai comprar um jogador, a gente tem que pensar em três fatores. O primeiro é quanto a gente vai pagar pelo passe do jogador. Ou seja, quanto a gente vai pagar para tirar aquele jogador do outro time e fazer ele jogar no nosso. O segundo é a receita incremental que esse jogador vai gerar pra gente chegando no nosso time. Ou seja, com esse jogador chegando no nosso time, quanto de receita a mais a gente vai ter. E o terceiro é o quanto de custo a gente vai ter para manter esse jogador no nosso time. Ou seja, quanto de salário a gente vai pagar para esse jogador. E lembrando que a gente está pensando como uma empresa. Então a gente não quer ter prejuízo de jeito nenhum. Então o dinheiro que a gente vai ganhar tem que ser no mínimo igual ao dinheiro que a gente vai gastar nessa operação. Então, voltando aos três pontos que eu acabei de falar, a gente tem que pensar que a receita incremental que esse jogador vai gerar pra gente enquanto ele estiver com a gente tem que ser no mínimo igual à taxa de transferência que a gente pagou mais os custos que a gente tem para manter ele no clube. E para colocar em uma equação matemática assim, né, a gente diz que o valor máximo que a gente pode pagar a um jogador para não ter prejuízo é igual ao incremento na receita que ele vai gerar menos os custos de salário com ele. E eu vou fazer um exemplo na planilha que eu acho que vai ficar bem mais claro. Imagina que a gente é um time, sei lá, da Premier League e quer contratar o William, né, o atacante brasileiro, por um ano. Aí a gente faz algumas projeções, né? Como seria o nosso clube com o William e como seria o nosso clube sem o William? A gente imagina, por exemplo, que sem o William a gente ia ficar em sétimo colocado na liga. Mas com ele a gente ia conseguir ficar em quarto. Mas o que isso muda? Se a gente ficar em sétimo na liga, por exemplo, a gente vai receber 13 milhões de premiação. Mas se a gente ficar em quarto, a gente vai receber 15 milhões de premiação. Ou seja, se a gente ficar em quarto em vez de sétimo, a gente vai ter um aumento na receita de 2 milhões, só porque a gente contratou o William. Aí receita de TV e venda de ingresso, por exemplo. Será que a gente vai ganhar mais dinheiro com o William do que sem o William dessas fontes? A gente fez uma estimativa aqui e acha que não, né? A gente tendo o William ou não tendo ele, não vai mudar o quanto de dinheiro a gente ganha dessas fontes. Mas aí, por exemplo, tem um ponto muito importante. Se a gente ficar em quarto na liga, a gente vai participar da Champions League. Se a gente ficar em sétimo, a gente não participa. E só de participar da Champions League, a gente já ganha 10 milhões de premiação e 1 milhão de vendas de ingresso, né? Que são jogos que a gente vai jogar mais. Então se a gente ficar em quarto em vez de sétimo, a gente vai poder jogar Champions League e vai ganhar 11 milhões a mais só por poder jogar Champions League. E vendas de camisas, né? Será que a gente vai ganhar mais dinheiro vendendo camisas se a gente contratar o William? Eu coloquei que sim, a gente vai ter um aumento modesto ali, a gente vai ganhar 500 mil euros a mais. Porque o William é um jogador famoso, com bastante nome, então acho que ele chegando no nosso clube, enfim, ele vai vender mais camisas sim. Se a gente somar esse aumento na receita que o William causa pra gente, a gente vê que contratando o William, a gente teria um aumento de receita de 13 milhões e 500 mil euros. E beleza, né? Pô, o William chegando, a gente vai ganhar 13 milhões e meio de euros a mais, por que a gente não contrata ele logo? A gente não pode esquecer, né, que a gente tem que pagar o salário dele ainda e que a gente tem que pagar o passe dele, né? Quanto a gente vai gastar para trazer ele pro nosso clube. Imagina que o salário do William nesse período aí que ele vai ficar com a gente é de 3 milhões e meio de euros. Se a gente pegar aquela equação que eu mostrei para vocês lá no começo,
a gente vai chegar que o valor máximo que a gente pode pagar nele é de 10 milhões de euros. Se a gente estiver pagando mais de 10 milhões de euros, a gente vai estar tendo prejuízo na compra do Willian. E esse é um método que a gente pode usar para chegar no valor justo de um jogador, né? E lógico que ele é muito incerto, ele tem muitas imprecisões, principalmente porque a gente faz muitas projeções do futuro, né? E o futuro é sempre muito incerto, principalmente no futebol. E também tem várias outras coisas que a gente tem que analisar no incremento de receita que um jogador vai trazer, nos custos que esse jogador vai gerar. Mas eu dei uma simplificada para ficar um pouco mais didático e mais fácil de entender. E se a gente olhar pelo lado do clube que está vendendo o jogador, pelo clube vendedor, a lógica também é parecida. Quando ele vende um jogador, ele economiza em salário, né? Porque ele deixa de pagar o salário daquele cara, mas ao mesmo tempo ele também deixa de ganhar um pouco de receita, né? Porque aquele jogador gera receita para o time. E para o clube que está vendendo o jogador não ter prejuízo, o preço mínimo que ele deve vender o atleta deve ser igual à diminuição da receita que a saída dele vai gerar, menos os custos com salário. E a gente tem que lembrar que muitas vezes o objetivo de um clube não é ter o maior lucro possível, sabe? Às vezes ele só quer gastar um monte de dinheiro no jogador que vai resolver os problemas do time dele e levar para um campeonato. Então, pô, para aquele time ganhar o campeonato é mais importante do que ter lucro ou prejuízo. A gestão só tem que tomar cuidado, né, para não ferrar o clube financeiramente, né? Como aconteceu com o Cruzeiro agora, que era um time que estava na Série A, agora está na Série B com risco de cair para a Série C. O segundo método de precificação de jogadores é fazer uma comparação com os valores atuais ou das transferências mais recentes, né? E tem dois pontos que você tem que tomar muito cuidado aqui usando esse método. O primeiro é que você não pode comparar transferências de 2020 com transferências de, sei lá, 2010, 2009. Primeiro porque o valor do dinheiro varia no tempo, né? Por exemplo, R$1.000 em 2010 valia muito mais do que R$1.000 hoje em dia. Segundo, porque os clubes têm muito mais dinheiro para gastar hoje em dia. Então você realmente não pode comparar transferências de hoje em dia com transferências antigas. O segundo ponto é que você tem que comparar jogadores parecidos, né? Você não pode comparar o valor de um atacante com o valor de um goleiro. Um valor de um jogador de 35 anos com um jogador de 18, sabe? Eles têm valores muito diferentes e a gente tem que comparar jogadores parecidos. Todo mundo sabe, por exemplo, que os atacantes têm maior valor de mercado do que os defensores, né? Os atacantes normalmente são mais raros, o atacante bom mesmo é difícil de achar, então ele acaba sendo mais valorizado. Jogador jovem, né, por exemplo, tem um valor de mercado muito maior do que jogador mais velho. Um jogador de 18 anos tem toda a carreira pela frente ainda, tem potencial para evoluir, tem tempo para evoluir, enquanto o jogador, sei lá, de 35 anos já está chegando no final da carreira e dificilmente vai melhorar. Então a gente pega, por exemplo, o Vinícius Júnior, que era do Flamengo, e o Rodrigo, que era do Santos. Os dois foram pro Real Madrid mais ou menos por 45 milhões de euros. Os dois jogadores, né, são muito parecidos, né? Eles são jovens, são atacantes de velocidade, né, de drible, jogavam no Campeonato Brasileiro, enfim, acabaram sendo vendidos ali mais ou menos pelo mesmo valor. Se a gente pegar o Gabriel Veron, que está no Palmeiras, ele tem características muito parecidas com esses dois jogadores, e quando ele for vendido para a Europa, é bem provável que ele seja vendido por um valor bastante semelhante. Isso lembrando que esses três jogadores são consideradas promessas do futebol, né? Jogadores que têm muito potencial para se tornarem os melhores do mundo. Enfim, esse é o segundo método, né? Não tem muito o que complicar. Mas eu gostaria de dizer que muitas vezes um jogador vale mais para um time do que para o outro. Imagina que o seu time precisa muito de um lateral direito. O seu clube provavelmente está disposto a pagar um pouco mais em um lateral direito, porque esse jogador vai resolver os problemas do time e vai melhorar muito a qualidade do jogo daquele elenco. E assim, tem infinitos fatores que podem influenciar no valor de um jogador, né? Por exemplo, tem jogador que encaixa em um time, mas não encaixa em outro. Tem jogador que se identifica com uma torcida, mas não se identifica com a outra. Tem jogador, por exemplo, que tem uma característica nata de liderança, né? De ser o capitão da equipe. Isso também é difícil de colocar em números. Então tem vários fatores que são difíceis de quantificar, mas que afetam o valor de um jogador. E se você chegou aqui é porque você provavelmente tem bastante interesse nesse assunto. Então eu vou estar deixando um site na descrição chamado Transfer Market. Eu não estou recebendo nada para falar dele, ele é bem legal mesmo, então por isso que eu estou falando. Mas nele você consegue ver o valor de mercado de vários jogadores, como o valor de mercado de um certo jogador variou ao longo do tempo. Então é bem legal, confere esse site, estou deixando na descrição. E esse foi o vídeo, né? Eu espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco do método de precificação dos jogadores. Mas a verdade é que na vida real é bem mais complexo do que eu falei aqui. O que eu falei aqui, na verdade, é bem básico. E, enfim, lá na vida real eles usam vários métodos estatísticos que são bastante complexos e acho que nem vale a pena eu comentar aqui. E se você gostou do vídeo, compartilha aí com algum amigo seu que gosta desse assunto de mercado da bola, com algum amigo seu que não conhece o canal, deixa o like no vídeo
e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, que tem muita coisa legal vindo por aí. Beleza? Valeu!